Olá, Ricardo Maroc aqui novamente. Nessa aula eu vou te ensinar a usar classes do Bootstrap 5 para formatação de textos. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora vamos ao conteúdo. Eu vou começar adicionando uma div container aqui, div.container, e dentro dela vou colocar um parágrafo e dentro desse parágrafo vou colocar um loren 30. Veja que agora o navegador mostra o texto do primeiro parágrafo. Nós vamos começar modificando o alinhamento do texto desse parágrafo. Vamos ver as classes de alinhamento. Class igual, a primeira classe que vamos ver é a text start, que alinha à esquerda, que é o padrão. A classe text center alinha no centro. Veja só, o texto aqui ficou centralizado. A próxima classe é a text end, que alinha à direita. Essas são as três classes básicas de alinhamento. E uma coisa interessante é que essas classes possuem variantes responsivas. Ou seja, se eu der Ctrl espaço aqui, eu vou ter text sm end, por exemplo. Isso quer dizer que em resoluções de tela maiores ou iguais ao breakpoint sm, esse texto vai ficar alinhado à direita. Eu posso adicionar aqui um alinhamento padrão, text start, e agora a gente pode variar a largura do navegador para ver isso funcionando. Veja só, eu vou maximizar aqui, veja que o alinhamento está à direita, eu vou voltar à posição original, ele continua à direita, e se eu trouxer a margem do navegador para cá, veja o que aconteceu, agora o texto está alinhado à esquerda, porque ele está abaixo do breakpoint sm. Eu vou voltar aqui para o tamanho normal. Pronto, agora eu vou definir aqui novamente só o text start para alinhamento à esquerda. E nós vamos ver uma outra classe interessante aqui, que é a text no wrap. Veja o que acontece. Quando eu uso essa classe, o texto do parágrafo não é quebrado no fim da viewport. Ele simplesmente alonga a largura da página, dando uma rolagem horizontal. Veja só, é só rolar aqui para a direita e nós vemos o texto lá na direita. Essa é uma situação mais incomum, mas vamos ver uma outra situação agora que é mais comum e precisa de uma solução. Veja só, imagine que eu tenho agora aqui um texto que corresponde a uma única palavra. Aí está, esse texto provocou rolagem horizontal porque mesmo o texto tendo quebra de linha, isso aqui corresponde a uma única palavra. E por padrão, o navegador não quebra palavras. Se você quiser mudar esse comportamento, basta adicionar aqui a classe textBreak. Veja aí, agora a palavra foi quebrada. Pode parecer que essa classe seja inútil, porque nós não temos palavras tão grandes assim. Mas em algumas situações, como em colunas de tabelas que são muito estreitas, ela pode ser bastante útil para quebrar palavras que não caibam na largura da coluna. Eu vou remover essa classe daqui e também esse texto e vou substituir por um loren 30 novamente. Aí está. Agora eu vou mostrar outros tipos de formatação de texto. Vamos lá. A classe text lowercase vai fazer com que o texto fique com todas as letras em minúsculas. Basta ver o L aqui do loren, aqui o E, aqui embaixo esse R. Eu também posso fazer com que o texto fique totalmente com letras maiúsculas. Se eu usar aqui uppercase, aí está. E também posso fazer com que todas as palavras tenham iniciais maiúsculas e o restante das letras em minúsculas, usando o text capitalize. Aí está. Todas as palavras com iniciais maiúsculas apenas. Agora vamos ver algumas classes para mudar o tamanho da fonte. As classes que mudam o tamanho da fonte têm o prefixo fs e podem variar de 1 a 6, em que 1 é o maior tamanho e 6 é o menor tamanho. Esses tamanhos, de 1 a 6, correspondem aos tamanhos dos títulos H1 a H6. Eu vou usar aqui F1, por exemplo, e veja que meu texto fica bem grande. Se eu usar F6, o texto vai ficar menor. E aí eu tenho todos os outros tamanhos intermediários. Eu vou deixar aqui o F3. Ok, agora eu vou apagar esse conteúdo aqui, porque nós vamos estudar classes que mudam o peso e o estilo das fontes. Apaguei, agora eu vou colar outro conteúdo aqui. Aí está, colei alguns parágrafos aqui, sendo que cada parágrafo tem um peso de fonte ou um estilo de fonte diferente, usando classes do Bootstrap. Eu vou aumentar o tamanho da fonte um pouco para todos os parágrafos, configurando a div. Vou colocar aqui fs3. Aí está. Veja então que a classe fwBold coloca o texto em negrito, fw, que vem de font weight, ou peso da fonte, semibold coloca o texto em semi-negrito, FW normal coloca o texto com peso normal, FW light coloca o texto com uma linha mais fina, e agora aqui tem as configurações de estilo, a classe FST italic coloca o texto em itálico, e FST normal coloca o texto com estilo normal.
Agora eu vou remover novamente isso aqui, vou colocar novamente um parágrafo com lore em 30, pronto. E agora nós vamos testar algumas classes que mudam a altura da linha de texto. Aqui no parágrafo, portanto, vou colocar a classe LH1 e veja o que acontece. As linhas ficaram bem compactadas, com uma altura mínima para caber o texto. Eu tenho também LHSM, que é um pouco mais alta, tenho LHBase, que é a altura padrão, e tenho LHLG, que é praticamente um espaçamento duplo. Portanto, nós temos 4 classes possíveis para a configuração da altura da linha de texto, e elas começam com o prefixo LH-. O Bootstrap também oferece uma classe para você configurar o texto com fonte monoespaçada, que corresponde àquela família de fontes em que todas as letras têm a mesma largura. Portanto, eu vou adicionar aqui a classe Font Monospace, e veja o que acontece, o texto passa a ter fonte monoespaçada. Esse tipo de fonte é muito comum em editores de código de programação, em sites que mostram músicas cifradas e em algumas outras situações. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui só para ganhar um espaço ali em cima, vou quebrar aqui também, e dentro desse parágrafo eu vou adicionar um link com o texto link qualquer. Pronto, aí está. Vou apontar ele para nada. Veja que a cor padrão da fonte do link é esse azul que está sendo mostrado aqui. Mas imagine que eu queira que esse link tenha a mesma cor de fonte do texto do parágrafo. Veja só, eu vou trocar a cor de texto do parágrafo para Text Muted. E ficou esse cinza com menos destaque, mas o link não mudou de cor. Agora eu vou adicionar ao link a seguinte classe, class igual text reset. E veja o que acontece, ele passa a assumir a cor de fonte do elemento pi, que é o parágrafo. Agora nós vamos ver algumas classes para colocar sublinhado e riscado a um texto. E também para remover o sublinhado. Vamos começar pela remoção do sublinhado. Imagine que eu queira remover o sublinhado desse link. Eu vou adicionar aqui a classe TextDecorationNone. Portanto, a classe TextDecorationNone remove o sublinhado de um texto. Agora imagine que eu queira colocar todo o texto do parágrafo sublinhado. Eu vou adicionar aqui a classe TextDecorationUnderline. Portanto, a classe TextDecorationUnderline coloca o texto inteiro sublinhado. A outra opção é colocar o texto riscado, dando o aspecto de que esse texto foi excluído ou ele não vale mais. A classe é TextDecorationLineThrough. Aí está, veja que o texto aparece todo riscado. Eu ainda posso melhorar esse aspecto de excluído trocando aqui para TextDanger, por exemplo. Aí está. Portanto, a classe TextDecorationNone remove sublinhado, TextDecorationUnderline coloca sublinhado e TextDecorationLineThrough coloca riscado. Eu vou remover essas classes aqui, pronto. Agora vamos pensar numa situação. Imagine que você queira mostrar somente o início de um texto e, se por exemplo o usuário clicar para ver detalhes, ele vê o texto inteiro. Isso é muito comum em loja virtual, por exemplo, na apresentação da descrição de produtos. Apenas a parte inicial do texto é mostrada e o usuário tem que entrar no produto para ver os detalhes. O Bootstrap tem uma classe interessante que permite que você mostre somente a primeira linha de texto. É a classe TextTruncate. Vamos ver como ela funciona. TextTruncate, veja que interessante. Ela mostra somente a primeira linha de texto e coloca reticências no final, indicando que tem mais alguma coisa aqui. Você poderia, por exemplo, ter algum código adicional em JavaScript que habilitasse um botão a remover essa classe e fazer com que o texto inteiro fosse mostrado. Só como exemplo. Bem, por enquanto é isso. Com isso a gente chega ao fim dessa aula em que vimos como formatar textos usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.